Yonaguni, a cidade submersa do Japão no fundo do oceano, próximo à costa do Japão, existe uma estrutura que desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Um lugar que parece uma cidade inteira esculpida em pedra, mas que está completamente submerso. Esse local ficou conhecido como o Monumento de Yonaguni e desde sua descoberta vem gerando debates intensos entre cientistas e pesquisadores. Tudo começou em 1986, quando um mergulhador explorava a região em busca de novos pontos turísticos. Durante o mergulho, ele encontrou algo inesperado, uma formação gigantesca com degraus, plataformas e ângulos extremamente precisos. À primeira vista, parecia apenas uma formação rochosa incomum, mas quanto mais o local era explorado, mais surgiam dúvidas. As estruturas apresentavam linhas retas, cortes definidos e superfícies planas, algo difícil de explicar apenas como resultado da natureza. Alguns blocos parecem formar escadas gigantes que descem em direção ao fundo do mar. Outros lembram paredes e plataformas conectadas entre si. Tudo isso cria a impressão de uma construção planejada, como se alguém tivesse projetado aquele lugar. O mais intrigante é a precisão de alguns ângulos. Certas formações apresentam cortes quase perfeitos, semelhantes a construções humanas. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem uma hipótese ousada: e se aquilo fosse uma cidade antiga? Uma civilização que existiu milhares de anos atrás e que acabou sendo engolida pelo oceano. Se essa hipótese for verdadeira, isso mudaria completamente nossa compreensão da história, porque indicaria a existência de civilizações avançadas muito antes do que se acredita. Mas nem todos concordam com essa ideia. Muitos geólogos defendem que Yonaguni é uma formação natural. Segundo eles, o tipo de rocha da região pode se quebrar em linhas retas, criando formas geométricas que parecem artificiais. Processos como erosão marinha e atividade sísmica poderiam explicar os formatos. E, de fato, o Japão é uma região com intensa atividade tectônica. Terremotos e mudanças no nível do mar são comuns ao longo da história. Isso poderia ter moldado as estruturas ao longo de milhares de anos, mas ainda existem pontos difíceis de explicar. Algumas áreas parecem ter padrões repetitivos, como se fossem projetadas com intenção. Além disso, foram encontradas possíveis marcas que lembram caminhos ou ruas, e até estruturas que alguns interpretam como monumentos. Outro detalhe curioso é a profundidade do local. Grande parte das estruturas está a cerca de 25 metros abaixo do nível do mar. Isso levanta uma questão importante. Se aquilo foi construído por humanos quando isso teria acontecido, para que estivesse fora da água, o nível do mar teria que ser muito mais baixo. O que nos leva a um período de mais de 10.000 anos atrás, muito antes das civilizações conhecidas. Esse ponto é um dos mais controversos, porque não existem evidências sólidas de cidades complexas nessa época, pelo menos não oficialmente reconhecidas pela arqueologia. Mesmo assim, a possibilidade continua sendo debatida. Alguns pesquisadores sugerem que Yonaguni pode ter sido modificado por humanos, ou seja, uma formação natural que foi adaptada. Isso explicaria a mistura de características naturais e artificiais, uma teoria intermediária que tenta equilibrar as evidências. Enquanto isso, mergulhadores continuam explorando a região. Novas imagens e vídeos são registrados com frequência. E cada novo registro reacende o debate. Seria Yonaguni apenas uma coincidência geológica ou estamos olhando para os restos de uma civilização esquecida? A resposta ainda não é definitiva, mas o mistério continua fascinando o mundo inteiro, porque toca em uma questão maior: o quanto realmente sabemos sobre o passado da humanidade. Talvez existam capítulos inteiros da história que ainda não foram descobertos, ou que foram perdidos com o tempo. O oceano cobre mais de 70% do planeta, e grande parte dele ainda é desconhecida. Quantos outros lugares como Yonaguni podem estar escondidos sob as águas, esperando para serem encontrados? O monumento de Yonaguni é mais do que uma curiosidade subaquática. Ele é um lembrete de que ainda existem muitos mistérios no nosso planeta, e que a linha entre o que é natural e o que é feito pelo homem nem sempre é clara. Talvez, no futuro, novas tecnologias revelem a verdade. Ou talvez esse mistério continue sem resposta. Mas uma coisa é certa: Yonaguni continua sendo um dos enigmas mais intrigantes da arqueologia moderna e um dos poucos lugares no mundo onde a história ainda está literalmente submersa.